Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui o professor Valber Volgran e hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante para nós entendermos os limites do conhecimento científico, que é o conceito de realidade concreta. Não é fácil entender o que é ciência, o que não é ciência, o que é filosofia e estabelecer essa divisão, esse limite da ciência. A gente captura por indícios, por elementos que nós vamos agregando ao longo dos nossos estudos. E um desses elementos que eu acho que vai ajudá-lo a pensar sobre o que é ciência e como fazer ciência é exatamente esse conceito, realidade concreta. Eu vou começar pelo significado etimológico dessa palavra, dessas palavras. Realidade vem do latim res, que significa coisa. E concreta vem também do latim concretus, que significa formar por agregação. Então, uma realidade concreta é algo como uma coisa que é formada por agregação, por vários elementos que vão se juntando e dando existência a uma realidade concreta. Pois bem, dito isto, um outro ponto que eu quero ressaltar é que a ciência ela não estuda a realidade concreta. Porque realidade concreta, como nós vimos a partir do sentido etimológico, é tudo aquilo que não é pensamento, que não é ideia, que não é princípio, que não é intuição. Então, a realidade concreta, ela tem como um dos seus componentes, né, ela só pode ser capturada pela sensibilidade, é por isso que Kant, lá no século XVIII, já tinha percebido que as formas puras da sensibilidade é que nos permitem intuir empiricamente a realidade concreta, que são o espaço e o tempo. E o tempo da realidade concreta é sempre o tempo presente, é o tempo atual. Uma realidade concreta não existe no futuro e não existe no passado. É sempre o tempo presente. Ora, então vejam, se nós temos esses componentes da realidade concreta, ou pelo menos as formas puras da sensibilidade, que nos permite intuir uma realidade concreta, eu posso aqui afirmar que a ciência não estuda a realidade concreta. Primeiro, porque nós não podemos falar em ciência, mas em ciências particulares. Não há uma única ciência, a ciência ela se subdivide em tantas outras, e cada ciência particular analisa um aspecto, fala sobre um aspecto da realidade concreta. É um ponto de vista, é uma abordagem bem específica. Circunscreve, faz um recorte da realidade concreta e tenta emitir um juízo que, ao final, é generalizado em forma de uma intuição e de um princípio e que permite uma pequena compreensão sobre a realidade concreta. E que é, por definição, uma generalização, e por consequência, uma abstração, ela é geral e só aí nós já percebemos que se um princípio, uma intuição é universal, é geral, e a realidade concreta é sempre individual e particular. Portanto, eu não posso utilizar uma ideia universal, geral, para descrever um fenômeno que é particular e individual. A gente percebe claramente que uma ciência não estuda a realidade concreta, quer pelo objeto, porque ele é circunscrito, ele é apenas um ponto de vista, é um recorte, é uma observação bem limitada, e também pelo resultado, que é sempre uma universalização, enquanto que a realidade concreta ela é individual e particular. Ora, ainda tem um outro complicador, é que cada ciência particular constrói para analisar e descrever o fenômeno que está dentro do seu campo de estudo uma linguagem própria. Nós temos o vocabulário da física, da química, da biologia, da sociologia, da história, da antropologia e assim por diante. E do direito. E você não usa o vocabulário de uma ciência para poder abordar o objeto da outra ciência.
No direito, por exemplo, no juridiquês, que as pessoas costumam falar, você não pode pegar a linguagem jurídica para descrever um fenômeno físico, um fenômeno astronômico, um fenômeno econômico, porque aquele vocabulário ele não é apropriado para poder fazer uma análise descritiva de um fenômeno que esteja num outro campo científico. Daí você percebe a dificuldade de se congregar as ciências particulares em uma única ciência, uma interciência, uma pluriciência, que poderia dar conta da realidade concreta como um todo. Não dá. A linguagem é diferente, a abordagem é diferente, o método é diferente. Se você estudar a metodologia da pesquisa científica, você vai ver que tem método que só se aplica às ciências exatas e naturais, tem outros métodos que são próprios das ciências humanas, da antropologia, da sociologia, da história, e, portanto, não há como fazer uma amálgama, não há como juntar esse todo e dizer que agora eu estou falando da realidade concreta. Não. Alguns autores ainda têm a ousadia de atribuir esse papel à filosofia, mas é um outro grande equívoco, porque a filosofia não reúne as partes fragmentadas das ciências particulares, não. A filosofia não tem esse papel. A linguagem da filosofia, inclusive, é diferente. A filosofia normalmente constrói metanarrativas, veja, enquanto que a ciência constrói narrativas. É um trabalho analítico descritivo da realidade concreta. Uma metanarrativa, ela não fala da realidade concreta. Ela fala da utilidade da realidade concreta, da beleza da realidade concreta, ou seja, é uma espécie de análise valorativa e que, portanto, não está, de fato, tratando da realidade concreta, nem mesmo fragmentalmente, nem mesmo sob um determinado prisma, um determinado aspecto. Não. É um discurso que, pela própria natureza do discurso filosófico, ele acaba se afastando muito da realidade concreta. Nós pensávamos numa filosofia analítica, por exemplo, a filosofia da linguagem, mais ainda porque o objeto da filosofia da linguagem é a própria linguagem, são as relações gramaticais, etc., as relações lógicas da linguagem. E como nós vimos aqui, linguagem, discurso, intuição e princípio não é uma realidade concreta. É justamente um instrumento que nós utilizamos para tentar capturar aspectos no campo científico dessa realidade concreta. Então, agora, tem um outro ponto muito interessante. Embora a ciência ela não trate da realidade concreta, porque ela é fragmentada, porque ela é generalizadora, porque cada uma tem a sua linguagem própria, mas se é uma ciência verdadeira, se é um trabalho científico correto e sério, todo o discurso elaborado está circunscrito, limitado, na circunscrição da realidade concreta. Vejam, então, o que não ocorre no caso da arte, do senso comum, da religião e até mesmo, como eu já disse, da filosofia. Então, a ciência nunca pode fugir da realidade concreta. O seu objeto, embora apreendido com limitações, é e sempre será a realidade concreta. Vejam, e no campo das ciências formais, sequer trata da realidade concreta, porque lógica, matemática, já tem um objeto que não é real, são apenas relações lógicas, portanto, a gente não vai nem considerar aqui para a nossa análise. Agora, no campo das ciências exatas, é preciso sempre estar atento aos limites da realidade concreta, e das ciências humanas, onde é que está a realidade concreta? Porque se o estudo das ciências humanas é o comportamento do homem, seja no campo da geografia, do direito, da sociologia, da antropologia, se é o comportamento, então é aquele comportamento que se dá num determinado espaço, num determinado tempo e sempre no tempo atual. Não é possível estudar uma conduta que ainda não ocorreu. Ora, mas você pode me perguntar, é possível estudar uma conduta que já ocorreu? É possível, porque ela já foi atual.
E se ela tiver sido documentada, registrada, se ela tiver sido de alguma maneira apreendida teoricamente pelo homem, é possível retomá-la para estudá-la cientificamente. Então, ela de alguma maneira, ela foi registrada como pertencente a um campo em que é possível estudá-la cientificamente. A ciência só estuda aquilo que já aconteceu, ou aquilo que está acontecendo. Normalmente, o que está acontecendo sempre está, ao mesmo tempo, se tornando passado, e a ciência espera que o fenômeno ocorra. Não há a ciência do futuro, então ele precisa ocorrer, para que ele tenha aquilo que no campo jurídico nós chamamos de materialidade. É por isso que tem um princípio da materialidade do direito penal. Não se pune um crime pensado, apenas a intenção do sujeito de matar um desafeto. É preciso que o crime seja materializado. Ou mesmo a tentativa, se for o caso, que ela venha a ser materializada para que haja a persecução penal e, quem sabe, a responsabilização do agente que tentou ou praticou o ilícito. Vejam, então a materialidade é importante do comportamento para a ciência. Então, se a gente vai para o campo da sociologia, da antropologia, do direito, é preciso considerar que essas ciências elas só estudam as condutas já praticadas e que foram praticadas efetivamente no espaço e no tempo e que, portanto, tenham materialidade e que essa materialidade que ela tenha sido registrada, documentada, capturada por um método. E aí, cada ciência, como eu disse lá atrás, tem um método próprio para capturar essa materialidade e que permitirá que cada ciência consiga falar um pouquinho dentro do seu campo, dentro da sua e com o seu vocabulário analítico descritivo sobre aquele fenômeno. Ora, então nós temos aí ciência muito diferente da filosofia, muito diferente da arte. Mas essa noção de realidade concreta, ela ajuda também o homem a pensar até questões no campo filosófico, no campo empírico. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, no campo da ética. No campo da ética, não se analisa no campo da ética. Quando o homem elabora uma teoria ética sobre o comportamento humano, já que esse mesmo fenômeno pertence à ciência, mas também pode pertencer à filosofia, pode pertencer à arte, à religião, que é a conduta humana. Ora, o ser humano pode, dentro do campo filosófico, fazer a análise de condutas já praticadas. Ou pode trabalhar num campo meramente abstrato, portanto, sem conexão com a realidade concreta. Quando muitos filósofos pensam de forma ideal sobre o comportamento humano, estabelecendo princípios, princípios da razoabilidade, princípio da universalidade em Platão, em Aristóteles, o princípio da supremacia da razão sobre a paixão com relação à conduta. Então, tudo isso está totalmente fora da realidade concreta. Aristóteles com o princípio da razoabilidade, aí vem o Kant com o princípio da eficiência, aliás, o Kant não, o Maquiavel, o Kant com o princípio da impessoalidade. Então a gente percebe que eles tratam a conduta, mas sem se reportarem a um comportamento específico do João, do Antônio, do Valber, num determinado momento, num determinado local. Não, eles não estão estudando ali um fenômeno individual particular que esteja dentro do tempo e do espaço e que seja atual. Eles estudam o comportamento no seu aspecto totalmente abstrato, partindo de alguns elementos que muitas vezes têm alguma conexão com a realidade concreta, mas que foram totalmente manipulados e trabalhados logicamente numa cadeia causal, da qual eles extraem uma conclusão e chegam a um princípio. Mas não estão ali debruçados sobre um fenômeno que esteja nos limites do que eu estou chamando aqui de realidade concreta. Então isso acontece muito. Acontece até no campo empírico, no dia a dia, quando alguém diz, olha, eu vou... segunda-feira eu vou começar a musculação. Tem muitas pessoas que falam isso no campo empírico.
Ora, segunda-feira, qual é a segunda-feira? Pode ser daqui, hoje é dia 1º de maio, pode ser depois de amanhã, pode ser na outra semana, pode não ser, simplesmente porque está no futuro. E aí você não tem como, se você for entrar nessa discussão de um fenômeno comportamental que está no tempo futuro, portanto, no campo, mesmo que seja no campo empírico, você vai ficar debatendo se você vai, se você não vai, se está correto, se é justo, se você tem dinheiro, se você não tem, e a coisa se perde numa discussão empírica, justamente porque a ciência não vai entrar nessa roubada. A ciência não entra nesse campo. Toda a discussão científica, todo o trabalho científico propriamente dito, sério, primeiro vai delimitar o seu objeto de investigação, que está em consonância com o que nós estamos aqui chamando de realidade concreta, vai montar uma estratégia e tentar capturar um aspecto apenas daquilo que está no espaço, no tempo e também na atualidade. Vejam vocês. Então, essas são as características. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Eu acho que, em linhas gerais, são essas as ideias. Espero que você tenha entendido. Espero que o conceito de realidade concreta, se não servir para você entender o que é a ciência, né, e você, quem sabe, até aprimorar a sua investigação científica, mas ajuda até para nós nos guiarmos no dia a dia, porque tem muita gente que vive muito longe da realidade concreta. Falam sobre o amor, amor é uma intenção, é por isso que tem aquele ditado que diz, né, o inferno está cheio de boas intenções, né, porque é por isso que a pessoa pode amar e dar uma pancada na outra e dizer, olha, eu te amo, por isso que eu estou te batendo. Não acontece muito isso, eu estou te batendo. Então, porque você não está no campo da realidade concreta, está no campo abstrato. E aí você fala de um sentimento ou de uma intenção que não tem materialidade, que não tem temporalidade, que não tem atualidade. E ali você manipula, teoricamente, aquele fenômeno. Por quê? Porque você não tem nem como descrever, você não tem como demonstrar, você não tem como verificar, e tudo fica num plano meramente teórico, meramente linguístico, meramente abstrato, universal. E aí você pode fazer o que você quer com essas ideias, com esses conceitos. E as pessoas usam no dia a dia sem se preocuparem em saber se aquilo que elas estão falando corresponde a alguma coisa que exista mesmo no mundo, na natureza, nas coisas, e que se caracterize como uma realidade concreta. Pense nisso. Para alguma coisa serve. Eu espero que você tenha lucrado com essa minha abordagem. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.